estamos quase chegando na parte 5 do Inconsciente é Deus. Chegamos aqui na metade do livro, né? Mais ou menos na metade do livro. Mais ou menos não, na metade do livro. Falta só algumas poucas páginas pra gente chegar, de fato, no capítulo 5. Também para Jung, o amor é uma força psíquica debilitante que não procede... Meu Deus do céu. Eu falei o nome do livro. Chegamos à parte 5 do Inconsciente é Deus, a Ciência Cristã e Psicologia de Jung, da Erna van der Winkel. Vamos continuar. Meu Deus, tô tão esquecida que achei que eu já tinha logo falado o nome do livro. Mas enfim, também para Jung, o amor é uma força psíquica debilitante que não procede de uma dualidade ontológica porque é relativa em sua origem e se desenvolve num bem maior em seu termo. Mas, não chegando até a revelação, Jung teve de parar num compromisso que não exige muito quando a análise não vai além do plano psicológico, mas que se torna intolerável e inquietante quando ela atinge o transcendente, porque então ele pode levar a um beco sem saída. Para Jung, com efeito, os arquétipos da oposição primordial, bem e mal, se exprimem em Jesus e Satã. Sabemos que os contrários são sempre equivalentes. Por isso, opor Jesus e Satã é conferir a eles um valor e um poder iguais. Isto, que é empiricamente defensável no domínio dos arquétipos, isto é, enquanto se trata de símbolos e imagens, é inadmissível no plano teológico, porque equivaleria a projetar em Deus Jesus a dualidade inerente à criatura, plano do criado, e a fazer de Deus simplesmente o termo de uma oposição, como no caso de Yin e Yang. Com isso, onde estaria a unidade? Para a qual tende toda a evolução, inclusive a análise? Se ela não está em Deus, como poderia estar em nossa alma e como poderia o homem tender a ela? Jung estabelece a equivalência a Jesus-Satã por causa de sua filiação divina. Para ele, ambos são iguais enquanto filhos de Deus, e Satã é até o primeiro. Esta concepção implica desconhecimento da divindade de Cristo e de sua coexistência com o Pai, e dá motivo a um certo gnosticismo. Além disso, ela nos deixa pressentir erros teológicos dos quais trataremos adiante, especialmente a respeito da Trindade. Sabemos pela experiência que a fé não depende da inteligência humana, por mais genial que ela seja, mas sabemos também que o compromisso junguiano pode ser perigoso para a alma que chegou a este ponto crucial. Devemos concluir que atingimos aqui os limites da análise. Só Deus é a unidade essencial. A dualidade, como a multiplicidade, é da ordem da criação, não do Criador. Pode o homem ir além do conhecimento do bem e do mal, resgate do pecado? Deve ele permanecer encerrado em seu dualismo? A árvore do Gênesis não simboliza as fronteiras da inteligência humana? Parece com efeito que ao chegar a este ponto do conhecimento, se o homem não ultrapassar o imanente, só poderá enlamear-se no seu dualismo, a menos que se identifique com Deus, caindo então no pecado espiritual mais sutil, o mesmo que o de Adão e Eva. Aí agora no livro aparece um esquema 3, que é o corte da célula psíquica, né, proposto pela autora já lá naquele início que eu tinha falado. Aquele mesmo desenho que vocês já viram. Só que ela vai separar o seguinte: na membrana por fora continua sendo a persona, a primeira camada de dentro é o consciente, a segunda camada é o inconsciente pessoal, a terceira é o inconsciente coletivo, aí depois é inconsciente transcendente e o núcleo dessa célula é o núcleo divino, chamado de núcleo divino. Platão sabia e o expressou claramente que a dialética é apenas um meio e que pode atingir somente o limiar da verdade. Chega um momento no qual o intelecto não constitui mais nenhum auxílio, tornando-se antes um entrave,
Nesta altura, ele deve ser assistido pelo conhecimento intuitivo, isto é, direto, já que Jung não vai além do domínio da criação, do psicológico imanente, é normal que ele pare, voluntariamente, num compromisso dualista, o que não significa que nós não possamos ir além. Basta que ousemos engajar-nos em camadas ainda mais profundas do inconsciente. Lembremos-nos de que no inconsciente há uma zona que Jung qualifica de incognoscível ao consciente. É desta zona que falamos. É certo que uma parte da psique permanecerá sempre desconhecida do consciente. É ela, sem dúvida, que é o núcleo divino em nós, sendo, portanto, incognoscível como Deus mesmo. Mas a nossa experiência pessoal nos permite dizer que entre este núcleo misterioso e inconsciente coletivo e o inconsciente coletivo, conhecido graças a Jung, existe uma zona acessível, uma outra zona acessível, a mesma para a qual propomos a mesma da qual falam os Santa Teresinha e os Santa Teresa d'Ávila e os místicos, e para a qual propomos a denominação do inconsciente transcendente. Aí veja esquema 3, aquele desenho que eu citei. Sendo o simbolismo imutável, os símbolos que nos guiam através dessas moradas novas são os mesmos, mas nosso campo de conhecimento se alegra e nos abre uma outra dimensão. Entre o inconsciente transcendente e o inconsciente coletivo, há tanta diferença como entre o mundo dos arquétipos e o inconsciente pessoal. Não só os símbolos que mudam, não são os símbolos que mudam, é a nossa compreensão que se aprofunda pouco a pouco até o momento em que experimentamos que todo símbolo e todo arquétipo tem uma fonte viva, real, e que, pela linguagem simbólica, chegamos à vida mesma, isto é, a Deus. Trata-se, contudo, de uma experiência que a inteligência, por si só, não é capaz de fazer. Voltemos, então, à oposição entre Jesus e Satanás. Depois de nos termos cruelmente dilacerado diante dela, a nossa... tem uma pequena notinha aqui que eu gostaria de ler. Basta que ousemos engajar-nos em camadas ainda mais profundas do inconsciente. Foi o que fez o próprio Jung e o que lhe deu a oportunidade de descobrir o inconsciente coletivo, ainda não explorado por Freud e Adler. Continuando, depois de nos termos cruelmente dilacerado diante dela, a nossa conversão nos levou a um conhecimento novo, e vimos claramente que, na verdade, o oposto de Satã não é Jesus, mas um outro anjo, um ser criado, São Miguel. Assim, Satã toma seu verdadeiro lugar, o de criatura e não de Deus. E nós excluímos esta perniciosa usurpação da divindade, que o príncipe deste mundo procura sempre fazer-nos aceitar. Constatamos que os símbolos Jesus e Satã não mudaram, mudou o nosso modo de pensar a respeito deles. Para quem não conhece a revelação, Jesus pode representar apenas um arquétipo, mas para aquele que passou por uma experiência religiosa autêntica, isto se torna impossível. Com esta retificação, também o problema do bem e do mal retoma seu verdadeiro lugar, que é na criação e não em Deus. E a evolução não fica mais presa ao dualismo, já que este não tem existência essencial. Ele é apenas relativo ao nosso estado de criaturas pecadoras. E se não podemos suprimi-lo sem morrermos, se ele é parte integrante de nós mesmos, sabemos que ele se resolve em Deus. Na medida em que temos consciência da nossa dualidade do pecado que está em sua origem, avançamos para o conhecimento de Deus e não para a exaltação do ego. Atrás, chamamos atenção para os 3 modos de conhecimento: o exotérico, o esotérico. Também no inconsciente consideramos 3 zonas: a pessoal, a coletiva e a transcendente. Nessas 3 zonas, como nos 3 modos de conhecimento,
o simbolismo é eterno, universal, imutável, idêntico, mas nos conduz para conhecimentos sempre mais verdadeiros, porque mais próximos da verdadeira fonte. E nós afirmamos que o símbolo que nos leva do inconsciente pessoal ao inconsciente coletivo pode levar-nos também ao inconsciente transcendente. Constatamos então pela experiência que os símbolos nos permitem chegar não a imagens e conceitos, mas a outra coisa, isto é, constatamos que eles nos orientam para a verdadeira vida que é Deus, do qual nos vem tudo, inclusive os símbolos. Tomemos o exemplo. Certa pessoa, ao passar diante de uma igreja romana, mal repara no que vê, e quando muito diz, é antiga. Se a sua sensibilidade se sentir tocada, talvez acrescente, é bela. No museu, ao ver um sarcófago cristão primitivo, ela não se detém. A pintura desperta mais a sua atenção porque a cor é mais atraente do que as velhas pedras. Ela, porém, com exceção de alguns assuntos típicos, não entende muita coisa. Alguns anos mais tarde, depois de estudos e leituras, essa pessoa diante da velha igreja poderá falar da arte românica, situá-la no tempo, expor suas características e talvez até fazer comparações com outros monumentos de outros países. Em suma, será capaz de oferecer com competência uma apreciação estética. No museu, também o sarcófago cristão primitivo falar-lhe-á. Ela conhecerá sua história e o seu valor artístico e poderá interpretar seus baixos relevos. O mesmo fará em relação à pintura. Incontestavelmente, achamo-nos diante de uma pessoa culta, mas seus conhecimentos não superam o nível da cultura exotérica. Um dia, talvez, essa pessoa começará a procurar, além das questões de tempo, lugar e arte, o significado e o sentido profundo de todas essas obras. Abrir-se-ão, então, para ela, novos estudos aos conhecimentos puramente culturais. Juntar-se-á um conhecimento mais filosófico, mais simbólico, numa palavra, o conhecimento esotérico. Os símbolos começarão a desempenhar um papel importante. Ela ficará sabendo que existem mais coisas além da história, da estética e da filosofia. Aprenderá que nada é devido ao acaso e que tudo tem sentido. A arte cristã primitiva, estudada em profundidade, lhe revelará o sentido oculto dos símbolos, dos de Daniel, por exemplo. Ela verá que este mesmo simbolismo se encontra em todas as épocas e em toda a Terra. O inconsciente coletivo lhe será de grande auxílio. É possível, finalmente, que pelos símbolos ela chegue à verdade, a mesma que a vida e que não precisa de imagens para se exprimir. Com isso, ela terá atingido o conhecimento direto. E é aqui que entra em cena o inconsciente transcendente. O inconsciente é um potencial de energias psíquicas indeterminadas e indiferenciadas. Todas as formas estão contidas nele, mas ele não pode criá-las, e sim apenas recebê-las. Em si, ele é amoral e pode recebê-las tanto de Satã como de Deus. A alma pode, por isso, ver-se exposta a um perigo imenso. Se arriscar sem guia por este labirinto, perigo que se torna ainda maior quando se desce a uma grande profundidade, porque Satã sabe transformar-se em anjo de luz para nos enganar. Quando alguém se aproxima do inconsciente transcendente, os riscos de se desviar no astral são reais. Nesta altura, Santa Teresa d'Ávila é de grande valia porque conhece essas moradas e dá conselhos precisos que permitem discernir, por exemplo, as visões verdadeiras das falsas e o que é a aparição do que não é. Todavia, o acesso ao inconsciente transcendente não proporciona visões necessariamente. A visão ainda não está
ainda não está separada do sensível, do cósmico e, portanto, não está do imanente. Ela também é um meio. Se o conhecimento do inconsciente coletivo ainda é comunicável pela compreensão do simbolismo, o mesmo não se dá com o inconsciente transcendente. Ele não pode ser apreendido nem explicado racionalmente, porque está alhures, não na inteligência consciente nem na sensibilidade. Ele é uma experiência estritamente pessoal e incomunicável. Jung o sabe perfeitamente e diz que essas coisas não devem ser discutidas. Há os que fizeram esta experiência e os que não a fizeram. E isto é tudo aquilo a que, diz ele, pode chegar a uma investigação imparcial. Podemos afirmar, contudo, que é próprio de tal experiência transformar completamente a pessoa que a experimenta, à maneira de uma revelação fulminante, análoga por sua intensidade, a que prostrou Saulo no caminho de Damasco e dele fez Paulo. Afirmamos ainda que uma pesquisa organizada e dirigida ao inconsciente pode reduzir os obstáculos que se propõem a semelhante encontro. Agora sim, capítulo 5, parte 5, o casal progenitor. Deixa tua parentela, Gênesis 12, 1. A influência dos pais é determinante em toda a vida humana, tanto do ponto de vista físico e material, quanto do ponto de vista psicológico, afetivo e moral. Não é exagero dizer que os pais estão na origem de todas as reações posteriores da pessoa. Pai e mãe são, com efeito, os primeiros seres vivos que a criança vê e reconhece, os primeiros com os quais ela convive, não os que lhe deram, são os que lhe deram a vida. As suas sensações e impressões, as suas afeições e decepções, os seus temores e as suas esperanças, a criança os experimenta e os vive primeiramente em relação estreita com os pais. Suas projeções iniciais se orientam para o pai e a mãe. O pai é o animus original para a filha, a mãe é a ânima original para o filho. Às vezes outras pessoas entram muito rapidamente no círculo familiar, alargando o campo das projeções, mas estas ficam quase sempre marcadas pelas projeções iniciais, positivas ou negativas. Elas criam laços profundos, arquétipos, que é útil tornar consciente na idade adulta, mas que é perigoso romper sem conhecimento prévio das necessidades e das possibilidades vitais da pessoa. Pai e mãe, qual dos dois é mais importante? Não hesitamos em responder que depende das pessoas. Em geral, cada um deles tem uma tarefa a cumprir em relação à criança, mas em esferas, planos e idades diferentes. Evidentemente, o ideal é o casal unido, realizando no lar feliz a harmonia dos opostos. Neste caso, independentemente das influências salutares exercidas no desenvolvimento da criança, o casal representa psiquicamente uma reconstituição da unidade. Com a sua presença, a psique da criança não é dilacerada ou despedaçada por uma ruptura dos opostos primordiais. A criança pode crescer e se expandir sem choques. Estes, é verdade, virão de fora, mas a psique terá sempre como base a imago inicial do masculino e do feminino felizmente unificados. Não é sem motivo que nos mosteiros e conventos dá-se muita importância ao ambiente familiar da infância dos futuros noviços e que, às vezes se hesita em aceitar pessoas cujos pais não combinavam ou viviam separados. Deus, sem dúvida, está acima dessas contingências, e uma verdadeira e sólida vocação acaba sempre por vencer os obstáculos humanos. Não devemos, porém, estranhar a aparente severidade dos superiores, porque ela leva em consideração fatos psicológicos reais.
pais que não combinam, pais separados impregnam a psique da criança de uma dissociação, de uma desarmonia entre os corpos primordiais, que, se não forem corrigidos a tempo, podem tornar-se um pesado entrave à evolução ulterior. Idealmente, a evolução da pessoa é admiravelmente encaminhada e se procura em três fases principais, as quais correspondem às três idades da vida: a infância, a maturidade e a velhice. Entre a infância e a maturidade se situam fases de crescimento sucessivos, durante os quais a criança passa para a adolescência e para a idade adulta. Entre a maturidade e a velhice se situam as fases de decrescimento no plano da vitalidade física e do crescimento no plano espiritual. A velhice se encaminha para a morte, que, bem compreendida, é de certa forma o resultado final de todo o crescimento e a promessa da vida eterna. Não se morre, muda-se de vida. Desde o nascimento, o ser tende a crescer, a se desenvolver. Todo crescimento implica um certo egocentrismo. Assim, o recém-nascido, alimentando-se do leite materno, não tem outra finalidade senão a de sustentar-se. Ele toma sem nada dar ainda. Para ele, a mãe é apenas aquela que alimenta. Se a criança é confiada a uma ama de leite, produz muitas vezes, desde o começo, uma ambivalência em seu psiquismo, ambivalência que poderá manifestar-se mais tarde, principalmente se a projeção mãe se orientou para a ama de leite. Porque, ao que parece, a projeção mãe, como a projeção pai, é inerente a todo o psiquismo. Se a criança não chegou a conhecer seu pai ou sua mãe, essas projeções se orientam para outras pessoas do seu meio. Mesmo quem ficou órfão desde os primeiros dias não está livre do problema parental. O período de amamentação é muito importante e já marca profundamente o psiquismo. É a fase chamada oral, durante a qual a criança está normalmente mergulhada no egocentrismo necessário e natural. A desmama, que em geral põe fim a esta fase, se for efetuada sem cuidado e de uma vez, pode ter repercussões desastrosas na psique infantil. Criar um complexo de frustração, que um traumatismo superveniente mais tarde poderá despertar, provocando uma regressão a este estágio e conduzir à desagregação da personalidade no infantilismo, regressão oral. Passada a fase da desmama, a criança participa um pouco da vida cotidiana. A mãe deixa de ser somente nutriz. A criança se torna sensível aos seus cuidados e carinhos, responde segundo o seu temperamento e penetra aos poucos naquilo que Jung chama com tanta propriedade de mundo da infância, mundo maravilhoso no qual o horizonte da criança se alegra cada dia, mas ela ainda precisa de proteção e de cuidados para crescer e se desenvolver. Ela ainda tem a necessidade de apoiar-se em outrem e dar seu coração e sua confiança. Quando os pais são separados ou ausentes, essa necessidade se fixará em outros, sem nada mudar no conteúdo das projeções. Se o mundo da infância não estiver contaminado ou deformado pelo meio ambiente, o novo ser começará a tomar consciência de si mesmo e dos outros e fará suas primeiras experiências sem perder o sentimento de sua segurança. O mundo da infância é algo complexo e infinitamente precioso. Nele, a criança se move à vontade, sem ser separada do inconsciente nem do sobrenatural. Infelizmente, muitas vezes, este mundo é perturbado, ferido e massacrado. E a análise psicológica revela com bastante frequência a importância desses estragos. A saída do mundo da infância se traduz por reações de agressividade, especialmente em relação aos pais, por uma necessidade incoercível de independência, confundida ainda com liberdade, com uma afirmação de si que se exprime em atitudes excêntricas.
agressividade, independência e excentricidades são consequências normais e necessárias da nova fase do crescimento. Elas resultam da ruptura com o mundo da infância e são reações de defesa do ser profundo. Esta ruptura constitui, com efeito, um verdadeiro drama psicológico. Deste universo onde tudo que lhe era facilitado, onde tudo era calor e amor, a criança deve sair para enfrentar a vida. Se a adolescência for mal começada, se a adolescência não chegar a se separar de sua infância, ou ao contrário, se sua libertação se efetuar de um modo exagerado, ele será incapaz de se tornar adulto. Uma parte de sua personalidade continuará fixada em fases anteriores, insuficientemente evoluídas, as quais cedo ou tarde trarão perturbações ao caráter, ao psiquismo e à vida. Uma pessoa perfeitamente adulta no domínio do pensamento, por exemplo, poderá permanecer infantil no plano dos sentimentos. Outra, de sentimentos plenamente adultos, poderá permanecer infantil no plano do pensamento ou da sensação, sendo a... Sendo a libido essencialmente dinâmica, é fácil compreender que quando uma de nossas funções psíquicas não progride, só pode regredir.